semelhante a essa, é que a pedra era a declaração que Pedro fazia. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Porque no mundo antigo, quando se convocava uma igreja, e igreja não era necessariamente algo religioso, era algo político. Vamos imaginar que a cidade de Macaé, ela tinha a sua assembleia legislativa, a sua igreja. E esses homens da cidade, esses líderes da cidade, eles se reuniam à porta da cidade. Então eles eram chamados e se reuniam ali à porta da cidade. Mas para eles se reunirem, alguém subia numa pedra e dava um toque em algum tipo de instrumento de sopro, e as pessoas ouviam aquilo e saíam à porta para a reunião. Aquilo era a igreja, a assembleia que tomaria decisões sobre a cidade. O Senhor Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja, e é sobre essa rocha, a rocha é Ele, mas que pressupõe a declaração, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É um reconhecimento de quem é Jesus. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus e cremos naquilo que Ele tem nos concedido, Ele nos fala de privilégios que nós temos. Esse texto que nós vamos contemplar agora aqui, ele fala de 3 privilégios. Eu vou passar rapidamente por 2 deles e eu quero me concentrar no último privilégio. Veja, o primeiro privilégio que nós temos aqui é que nós nos tornamos um templo espiritual. Veja o que diz assim. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja, vocês são pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. O que é a igreja? Senhores, esse prédio aqui, essas 4 paredes, não é a igreja. Isso aqui é um prédio. Quando eu era garoto, eu via na igreja que eu frequentava a declaração, aqui é a casa de Deus. Não pode falar alto. Há igrejas que não querem que os irmãos conversem depois do culto, nem se cumprimentem durante o culto, porque aqui é a casa de Deus. Se quando as pessoas estão falando aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar em que a gente costuma adorar a Deus juntos, não teria problema nenhum. Mas esse lugar, quando as pessoas falam aqui é a casa de Deus, é que aqui Deus está presente. Deixe-me dizer, isso aqui não é a casa de Deus. O que é a casa de Deus? Vocês é que são a casa de Deus. É a soma dos cristãos que forma a casa de Deus. Se nós estamos aqui, nós somos a casa de Deus. Se nós estamos lá fora, nós somos a casa de Deus. Então, o conceito que as Escrituras passam de casa de Deus não é o prédio. Então, normalmente a gente olha aqui, essas pessoas estão dentro da casa de Deus. Não é verdade. Essas pessoas é que são a casa de Deus. Então, a igreja, o que é? É a soma, é um prédio espiritual, cuja base fundamental lá embaixo é o Senhor Jesus Cristo, acima tem os apóstolos e os ensinos que eles nos trouxeram, e na medida que nós vamos nos convertendo, nós somos como que pedras vivas que são acrescentadas, e nós estamos formando o templo em que Deus habita. E não é simplesmente o templo todo, não. A palavra empregada normalmente é a palavra para descrever a parte mais íntima do templo, que naquele mundo antigo se entendia, era onde Deus se manifestava. Fosse um pagão, acreditava isso, fosse um judeu, acreditava. É aquela área mais íntima do templo, no caso dos judeus, o Santíssimo Lugar. No caso dos pagãos, eles tinham a naos, o lugar onde Deus, o Deus deles estaria presente. Então vejam, nós não somos qualquer coisa. O Espírito de Deus habita em nós. Não interessa onde nós estivermos. Nós não precisamos ir num lugar para encontrar Deus. Deus está em nós, presente em nós. Há textos que falam mais especificamente de Deus presente na nossa vida pessoal e há textos que focalizam mais esse Deus habitando no meio da comunidade. Olha o que nós somos. Temos uma história tão diferente, culturas diferentes, personalidades diferentes, jeitos diferentes, mas entenda uma coisa, nós não somos qualquer coisa. Você pode olhar para um irmão e perceber que os hábitos dele não são os hábitos que você mais gosta. Talvez você ache esse aí é meio espalhafatoso, fala muito alto, é muito sensível. Você pode não se identificar, mas uma vez que você se converteu e ele se converteu, vocês são membros do mesmo corpo
vocês formam a casa de Deus. Mas à noite eu vou falar um pouco sobre o que nós temos que fazer nessa casa de Deus com cada um. Mas por enquanto eu só quero dizer, nós temos um privilégio. Participar da igreja de Deus é um privilégio na condição de ser templo do Senhor. Mas não é somente isso, além de ser templo do Senhor, um segundo privilégio que eu destaco aqui é que nós somos sacerdotes de Deus. O que é isso? Veja, o versículo diz assim, uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Além de serem, no caso, casa de Deus, aqui ele diz que nós somos sacerdócio. O que é isso? Os judeus, nos tempos antigos, eles tinham suas vestes especiais, os sacerdotes. Os sacerdotes eram pessoas que haviam sido separadas e tinham a oportunidade de representarem a raça humana, o povo de Deus, diante de Deus. Esses eram os sacerdotes. Deus os escolhia soberanamente. Deus os purificava para o serviço de sacerdote que eles iam realizar. Deus os vestia de uma maneira diferente. Deus os ungia com capacidade para fazer isso. Deus requeria que eles se preparassem. Deus os chamou à obediência. Eles tinham uma série de privilégios e pessoas dentro das Escrituras que desejaram cumprir esse papel sacerdotal acabaram sofrendo consequências porque aquilo não era para qualquer um, não. Então Nadab e Abiú tiveram uma conduta imprópria oferecendo a Deus como se fossem sacerdotes e foram julgados por Deus. Então, mas é um privilégio, por quê? Porque antes, no tempo de Israel, todo povo tinha alguém que podia representar-me diante de Deus. Agora não. Agora você tem acesso a Deus. Você pode orar a Deus, você pode clamar a Deus, você é convidado a se aproximar desse Deus com intensidade de coração. Você tem que ter liberdade. É condição que um sacerdote tem. Nós somos a pedra viva, o templo em que ele habita. Nós somos também sacerdotes, mas eu quero me concentrar com vocês aqui, nesse terceiro privilégio. Que nós temos que apresentar sacrifícios espirituais para Deus. Veja o que diz o versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade de oferecer a Deus sacrifícios. Como? Os judeus, eles tinham seus altares e suas estruturas para oferecerem os sacrifícios aqui. Tinham que oferecer sacrifício diante do propiciatório, a arca da aliança. Eles faziam seus sacrifícios. E nós tendemos a pensar que sacrifícios são coisas do passado. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo já morreu por mim e Ele já fez o sacrifício que precisava e não tem mais nenhum sacrifício. Se você pensar da perspectiva de que o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu todo o sacrifício necessário para pagar os pecados, você está correto. Mas o Antigo Testamento não tinha somente esse tipo de sacrifício. E outros sacrifícios, aqui conforme ele descreve, sacrifícios que são chamados de espirituais, são sacrifícios que você e eu devemos fazer. Nós, como igreja, devemos fazer. Ouçam, vocês são uma igreja de 30 anos. Vocês foram constituídos casa de Deus. Vocês são sacerdotes de Deus. E vocês têm sacrifícios a fazerem. Eu gostaria de olhar com vocês nessa manhã para aquilo que as Escrituras chamam de sacrifícios que nós temos que fazer. Que vocês têm que fazer. Lógico, eu não estou falando de sacrifícios para pagar pecados. O Senhor Jesus Cristo já o fez na cruz. Já foi consumada essa questão. Mas uma vez que você desfruta do sacrifício de Cristo, que foi feito casa de Deus, sacerdote de Deus,
Agora, cada um de vocês tem a responsabilidade de apresentar a Deus os seus sacrifícios. Quais são eles? O primeiro sacrifício que eu quero dizer que você tem que oferecer, que as Escrituras ensinam, é o sacrifício do próprio corpo. Veja o que ele diz em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, tem um sacrifício aqui, apresentar esse sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Isso aqui é na língua portuguesa, isso é definido como um oxímoro. Alguém lembra o que é oxímoro? O oxímoro é um paradoxo dentro de um termo. Sacrifício pressupunha que estava morto. Como é que estava vivo? É um paradoxo. Para mim, eu sou um aficionado por camarão. Você conhece o que é? Camarão gigante. Para mim isso é um paradoxo. Nenhum camarão é gigante o suficiente para aquilo que eu gosto dele. Sacrifício vivo, o que é isso? Ele está dizendo o seguinte, que enquanto você estiver vivo, eu quero que você faça alguma coisa para mim. Nessa existência, nesse corpo enquanto está vivo. Ele diz, esse sacrifício é vivo, é santo e agradável a Deus, e é um culto racional. E o que é isso? Ele vai dizer no versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Lembra quando nós vimos ontem? Você não deve se amoldar. Aqui ele diz, não se conforma com esse mundo, não toma a forma desse mundo. Mas vocês têm que ser transformados pela renovação da vossa mente. O mundo está dizendo aí como é que você tem que viver. E você não tenha dúvida, o diabo está por trás disso. Vamos falar só um pouquinho sobre costumes. A moda lança as coisas, algumas chegam a ser ridículas, mas está na moda. Vamos lá. Já vi momentos de moda em que é lançado um vestido tão apertado para a mulher que destaca sensualmente quem ela é e que salta aos olhos dos homens, ela somente como um objeto sexual. Além desse tipo de vestido comunicar esse tipo de coisa, ele é incômodo. Ele é tão apertado que ele começa a subir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, algumas vezes eu vejo uma mulher tão bem vestida com esse tipo de vestido assim, e aí tem que ficar assim. Aí lança, em vez de um vestido assim, uma calça tão baixa. E aí a mulher vestida com aquela calça, e aí faz aquele gesto assim, tão elegante. Tentando puxar para cima. Sabe, são coisas ridículas que a moda cria e lança. E você fala assim, está na moda, eu tenho que vestir. Mas qual é o objetivo dessa moda? Ah, não, todo mundo veste. Não é porque todo mundo veste que a gente tem que vestir. Os nossos costumes, eles têm que ser regidos pelos princípios de Deus. Não é pelo princípio da sensualidade. Nós não podemos tomar a forma do mundo. O mundo está acostumado com todo esse tipo de filme, de novela, de bandalheira que é oferecido na televisão. E não todo mundo é assim, eu tenho que ser assim também. Não toma a forma do mundo. Eu quero um sacrifício do seu corpo. Enquanto você estiver levando a vida, você procure me agradar e não agradar os outros. E não agradar você mesmo. Não é seguir no padrão de como o diabo gosta. Quando a sua vida é direcionada para você levar no estilo, no uso do seu corpo, por exemplo, conforme os princípios de Deus. O sacrifício que eu quero considerar com vocês aqui é o princípio do louvor e da adoração. O princípio do louvor e adoração. Veja, aqui no versículo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é esperado de nós é que a gente ofereça sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Bom, em primeiro lugar,
a gente está louvando a Deus e é um sacrifício que agrada a Ele quando nós estamos reconhecendo o que Deus fez. Quando nós estamos reconhecendo quem Deus é. Então, quando lemos as Escrituras e percebemos os relatos bíblicos descrevendo quem é esse Deus, você pode parar a leitura ali e falar, Senhor, eu quero expressar minha admiração de reconhecer mais quem o Senhor é e o que esse texto revela sobre quem o Senhor é. Aquelas experiências que Deus tem dado a você e tudo que Ele tem dado a você, você precisa agradecer a Deus. Eu lembro de ouvir em Minas um ditado, não sei se aqui chegou aqui, que é assim, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. A gente recebe tanta coisa de Deus, a gente agradece por isso. Mas também nós vivemos experiências difíceis. Vocês têm vivido uma crise em particular das mais significativas no país, com vários desempregados, pessoas que foram embora daqui, algumas que estão aqui já há tempo, estão procurando emprego. Você tem louvado a Deus por isso, reconhecendo que essas situações difíceis são instrumentos que Deus emprega para trabalhar na sua vida. Eu já vivi a experiência, não de estar desempregado, mas já vivi a experiência também de viver sem salário por 14 meses. E sabe, eu não tenho saudade daquela época. Mas o que eu aprendi andando com Deus naquele período é fantástico. Dias atrás, um senhor, pai de uma mulher da nossa igreja, ele saiu do hospital. Faltavam 2 dias para completar 4 meses no hospital. Infecções hospitalares sucessivas. E ele conseguiu sair, ele compartilhou com um pastor amigo, o Oswaldo, falou para ele, o que eu aprendi com Deus nesse tempo, não imaginava que eu iria aprender. É um sacrifício da nossa parte prestar louvores a Deus, agradecer a Deus, e lógico, não é simplesmente da boca para fora, é quando isso é realidade no coração. Veja, em Isaías 29, ele diz, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer um louvor que seja autêntico, está ligado ao coração, é o que você pensa, é o que você sente, não é simplesmente ficar cantando. Isso não é louvor. Aliás, louvor não pressupõe cantar. Cantar ajuda. Louvor é uma atitude de submissão a Deus, de reconhecimento por quem Ele é, pelo que Ele tem feito, seja aquilo que me agrada, seja aquilo que não me agrada tanto. Louvar a Deus, portanto, por isso. Próximo sacrifício espiritual que a gente encontra nas Escrituras. As Escrituras falam de fazer o bem. É em Hebreus mesmo, capítulo 13, versículo 16, que nós vamos encontrar. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, o primeiro desse texto de aqui de Hebreus 13:16, ele fala, é sobre fazer o bem. Agora, o que é isso e o que não é isso? Quando ele fala sobre fazer o bem, é lógico que ele não está falando como fazer o bem para você ser aceitável diante de Deus. Nós já falamos, Jesus já morreu na cruz, já pagou os seus pecados. Você não precisa pagar por pecados. Você não precisa fazer o bem para ser recebido por Ele. Você não merece, ponto final. Mas uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, agora, na linguagem de Hebreus aqui, ele diz, vocês não podem se esquecer de fazer o bem. E o que é isso? Eu entendo, é a reprodução do caráter de Deus nas nossas vidas. Nós temos o dever, nós temos a responsabilidade de estar manifestando o caráter de Deus. Antes eu era uma pessoa amarga. Qualquer coisinha que as pessoas faziam contra mim, eu ficava sensível. A pessoa não olhou para mim, passou por mim e nem me cumprimentou. Convidou algumas pessoas para o aniversário dela e não me convidou. Gente, isso é coisa de criança. Isso é coisa de um coração egoísta, que não pode ser esquecido, não pode ser visto, não pode deixar de ser convidado. Senhores, parem com isso. Isso não é fazer o bem. Fazer o bem é reproduzir o caráter de Deus. E o caráter de Deus é de alguém que não é sensível com as coisas que os outros fazem que não lhe agradam. Se Deus fosse uma pessoa ultrassensível, sabe o que ia acontecer? Ele já tinha morrido. Porque a gente ofende ele o tempo inteiro. Fazer o bem é reproduzir o caráter de Deus. Veja, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Interessante que antes, nos versículos 8 e 9, ele diz, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos pelas boas obras. E seguramente,
Não entenda esse versículo à luz do espiritismo no Brasil, que vai falar que fazer boas obras é ajudar a pobre. Ajudar a pobre é parte das boas obras, mas não é disso que ele está falando aqui. Ele está falando sobre reproduzir o caráter de Deus. Quando você volta lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, o que ele vai dizer? Que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e inculpáveis diante de Deus. Então, o que significa alcançar as boas obras, ou produzir as boas obras, ou viver nas boas obras que Deus preparou? É o meu caráter está sendo marcado de santidade, de falta de culpa. Então, quando eu estou levando a minha vida que não está regida pela falta de princípios da sociedade ou pelos princípios estimulados pelo diabo, mas sim por princípios regidos por Deus, e agora eu deixo Deus reproduzir isso em mim. Alguém me ofendeu, mas eu posso amar essa pessoa. Alguém me desprezou, mas eu vou cuidar dela. Isso aqui tem a ver com viver fazendo boas obras. Próximo sacrifício que nós temos que apresentar, o sacrifício de repartir, e nós vamos olhar isso no mesmo versículo. Veja, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Veja, aqui, repartir com os outros é um sacrifício que Deus se agrada. Continuamente tenho conversado com pessoas que estão passando necessidades. O que nós estamos fazendo com elas? Estamos ouvindo as suas necessidades. O que nós fazemos? Eu, pessoalmente, algumas vezes, e falo isso somente como ilustração, algumas vezes eu encontrei gente que não tinha como pagar seu plano de saúde. E eu tinha condições de ajudar por algum tempo a pagar o plano de saúde. Vou ajudar essa pessoa. Algumas vezes, a pessoa precisa de investir na educação dos filhos e não tinha recursos. Mas existem pessoas que estão passando necessidade de comida, estão passando necessidade de roupa. Deus se agrada, isso é um sacrifício que o louva quando eu tiro do que é meu e reparto do que é meu com outras pessoas. Vejam, senhores, não sou eu que estou falando de sacrifícios que vocês devem fazer, não. São as Escrituras que dizem que nós somos os privilegiados, que agora temos o privilégio, o direito, a responsabilidade de repartir com os outros o que nós temos. Parte do que ganhamos, parte do que recebemos. Eu me lembro, há tempos atrás, eu estava acompanhando um grupo que ia para Israel e um camarada colocou assim no meu bolso: isso aqui é para ajudar nas suas despesas da viagem. E quando eu olhei assim, eu não lembro mais o número, mas era alguma coisa significativa, era talvez $6.000. Uau! Mas o camarada que estava no meu quarto comigo, ele não tinha esses recursos, ele tinha menos do que eu naturalmente. É lógico que agora eu tinha o privilégio de repartir com ele o que eu não tinha. Dias atrás um homem falou assim: eu não quero te ajudar a trocar de carro. Eu falei: cara, obrigado, mas eu não estou precisando da sua ajuda. Não era de ser deselegante, eu realmente não precisava. Eu falei: se quiser, eu te dou uma lista de gente que está precisando de ajuda para trocar de carro. Eu falei: não, eu quero te ajudar. O que eu estou entendendo é que Deus está me usando como instrumento para ajudar outras pessoas também. Quando nós repartimos o que Deus dá, isso sobe como um aroma agradável a Deus. Deus tem prazer nisso. São sacrifícios espirituais que nós devemos ter. Próximo sacrifício espiritual: o privilégio de reconciliar pecadores. Veja o que diz em Romanos capítulo 15. Por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal. Lembra? Aqui é dever sacerdotal, e já vimos antes que todos nós somos sacerdotes. O dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Veja, na condição de sacerdotes, todos nós temos o privilégio e responsabilidade de levar o Evangelho de Deus para as pessoas lá fora. Dias atrás eu ouvi a história de um homem chamado André. Ele tem frequentado a nossa igreja já tem, se eu não estou enganado, 5 domingos. E ele era um católico ferrenho. Ia para Aparecida de mula, ou a pé de Campinas para Aparecida, eu não sei, Ricardo, 250 quilômetros? 250 quilômetros. E na última viagem que ele fez lá, rodou tudo isso, ele chegou na cidade, teve alguns desencontros com a esposa, ficou muito bravo, ouviu uma mensagem do padre que ele não gostou, voltou para casa decepcionado, foi conversar com o vizinho, e o vizinho deu uma negativa para o que ele queria, e ele começou a se queixar: como está a minha vida? Eu acredito em Deus, eu vou na igreja.
E o vizinho virou para ele e falou assim, você acredita em Deus? Ele falou, acredito. Você acredita em Deus mesmo? Ele falou, acredito. Foi entrar no meu carro. Levou ele para a casa dele. Abriu uma Bíblia e começou a mostrar os pecados na vida dele. Aquele homem olhou aquele texto todo, voltou para casa, pegou a Bíblia católica dele, foi conferir as referências, era tudo igual. E sabe, a impressão que eu tenho, ainda não tive a oportunidade de me assegurar disso, é que ele já se converteu, porque tem sinais na vida dele de que ele já se converteu. Foi uma conversa de vizinhos que levou a isso. Você tem um papel nisso. Estava conversando com o Ricardo ontem, perguntando como é que a esposa dele chegou a Cristo. Foi uma vizinha que estudava a Bíblia, que chamou ela para estudar a Bíblia junto. E sabe, quando nós estamos falando do Evangelho, e as pessoas estão compreendendo esse Evangelho, o que acaba acontecendo? Isso sobe para Deus como um aroma suave quando ela se converte. Lembra? Em Lucas capítulo 24 é dito, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas do perdão de Deus, da mensagem de Deus. E quando nós estamos nos empenhando por fazer contato com as pessoas, compartilhar do Evangelho com as pessoas, trazer as pessoas para chegarem perto dessa mensagem, e quando elas se convertem, isso sobe como um sacrifício espiritual para Deus que você ofereceu. Próximo. Desculpe, vale a pena focalizar aqui, Lucas capítulo 15, que descreve, né? Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Já pensaram nisso? Anos atrás, depois de ter pregado na igreja sobre divórcio, passou um jovem, cerca de 30 anos, talvez nem tanto, querendo conversar comigo sobre a minha mensagem. Naquela hora, correria para cá, para lá. E eu falei, rapaz, não consigo falar contigo agora. Não conhecia, mas vamos nos falar para a gente conversar durante a semana. E conversamos por e-mail e conforme a agenda dele, a minha, a única ocasião que a gente tinha para conversar sobre o que ele queria era uma terça-feira às 10 horas da noite. Eu cheguei em casa às 9h30, tomei um banho, ele chega às 10 horas, nós sentamos para conversar e eu conversei do Evangelho com ele. Ele queria falar sobre divórcio, eu falei, deixa o assunto do divórcio. E ele se converteu de uma maneira que eu nunca tinha visto. Ele não parava de rir, pela alegria do perdão de Deus. Ele ria mesmo, né? Ele não estava sorrindo. E eu estava falando, moço, o nome dele é Rafael, nome do meu filho. Eu falei, moço, você está rindo aqui e no céu está uma festa, porque você se converteu. Nós fomos chamados a oferecer esse tipo de oferta para Deus. Próximo, nós temos a responsabilidade de oferecer o amor sacrificial pelos outros. Vejam, de alguma maneira nós podemos ter passado nesse ponto, mas é mais um texto que aborda esse assunto. Então, por exemplo, em Efésios capítulo 5, diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você não precisa levantar a mão, não. Você já teve alguma situação que você ficou chateado com o que alguém aqui na igreja fez com você? Você já ficou chateado com alguém aqui porque esse alguém deixou de fazer alguma coisa com você? Deixe-me dizer isso a você. Essa é a realidade. Enquanto estivermos nessa esfera humana, nós vamos ter decepções, nós vamos ser ofendidos, nós vamos ser feridos. E nós não podemos ser regidos pelo que os outros fazem ou deixam de fazer. Nós temos que ser regidos pelo Senhor Jesus Cristo. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Nós temos que fazer isso pelos irmãos. Alguém lhe ofendeu, perdoa. Você está com vontade de esganar esse irmão, você faz que nem eu quando eu estou com vontade de esganar alguém. Dias atrás, um irmão em Cristo, aliás, dias atrás e depois teve um outro fato. Isso acontece com uma certa rotina comigo. Alguém estava me contando a experiência que ele viveu, o cara está contando a história, eu já estou com ódio da outra pessoa. Já estou planejando como é que eu faria se eu estivesse lá. E aí eu tenho que dizer para Deus, Deus, me livra desse sentimento, me livra desse pensamento. Senhor, me livra de ser egoísta e orgulhoso só pensando em mim mesmo, no que fizeram para mim, no que deixaram de fazer para mim. Senhor, me ajuda a tornar isso pequeno. Isso é amar.
Alguém deixou de fazer alguma coisa que você gosta bastante? Você gostaria de ser convidado para o aniversário dela? Ou quem sabe para o casamento do filho? Mas sabe, casamento de filho é uma armadilha para a igreja. Você não consegue convidar todo mundo. E você não foi convidado. E você pode dizer para a pessoa, ei, estou sabendo que seu filho, olha, Deus te abençoe. Estou contente com você, estou orando por você. Isso não interessa que você não foi convidado. Se alegra com a alegria do outro. Tem prazer nisso. Você pode até dar presente mesmo sem ter sido convidado. Por quê? Porque a sua referência não é quem não te convida, seja pela razão que for. A tua referência é o Senhor Jesus Cristo. É lógico que você vive numa igreja de pessoas imperfeitas, pessoas que falham, pessoas que dão mancada. Isso é o normal do ser humano. Apesar de nós sermos assim, nós somos parte da comunidade de Deus, o povo de Deus. E alguém pode ter cometido um erro com você. Acredito nisso. Eis aí a oportunidade de você perdoar. Eis aí a oportunidade de você retribuir com amor. Ele está dizendo que isso é agradável a Deus. Vamos lembrar do que o Senhor Jesus disse. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Vamos lembrar? Deixa eu me contar uma história antes de lembrar. Um casal, anos atrás, tinha um grupo estudando a Bíblia na casa deles. Eles não eram cristãos. E eu estava estudando com eles 3 famílias de não cristãos. E depois de algum tempo, um desses casais me chamou para conversar, para almoçarmos juntos. Fomos a um restaurante e ela me disse o seguinte, olha, nós não vamos poder mais ter o grupo lá em casa. Eu falei, o que aconteceu? Não, sabe o que é? Na semana passada, a fulana e a Beltrana chegaram no grupo, bateram na porta, entraram, e quando entraram na porta, na mesa tinha algum tipo de enfeite, eu não sei o que é, nem consigo imaginar. Ela disse que as outras 2 mulheres olharam para o enfeite e olharam assim uma para a outra. Ela entendeu o seguinte, alguma coisa como assim, que mau gosto, hein? E por causa disso ela me falou assim, sabe, eu não posso aceitar que num lugar que se estuda a Bíblia as pessoas façam isso. Eu falei, não? Você já leu João capítulo 13? Aquele texto que diz que a gente tem que amar uns aos outros como eu amei vocês. Você sabe o que aconteceu naquele jantar que Jesus mandou amar como ele amou? Deixa eu contar para você. Era normal as pessoas sentarem num jantar como aquele e lavarem o pé deles. O Senhor Jesus, depois de ter andado tanto tempo com aquelas pessoas, ninguém foi lavar o pé dele. Sabe por quê? Porque eles estavam preocupados em quem era o maior e o menor é aquele que ia lavar o pé. O Senhor Jesus, numa hora que podia ter um mínimo de honra e reconhecimento lavando seus pés, ninguém lavou. Foi ele que pegou ali a toalha e foi lá lavar o pé do pessoal. Aí depois, um dos discípulos, é sabido, vai trair Jesus. Dentro daquele jantar íntimo tem um que é traíra. E sabe, naquele jantar o Senhor conversa com eles e diz assim, todos vocês vão me abandonar. Olha o clima daquele jantar, traição, abandono, ignorância ou ignorar. E Jesus diz, eu tenho amado vocês. Vocês têm que amar como eu amei. Você encontra pessoas aqui que você coloca dentro dessa definição aqui, gente que te abandona, gente que te trai, gente que te esquece. Você tem que amar como Jesus ama. E quando você aplica esse amor nessas circunstâncias, então você está oferecendo um sacrifício vivo a Deus. O último sacrifício que eu identifico nas Escrituras, no Novo Testamento, espiritual que a gente deve apresentar, são as nossas orações. Veja o que diz em Apocalipse. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. É o altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso, juntamente com as orações dos santos. A oração é um sacrifício espiritual. Sabe, oração pode ser um meio de a gente pedir e conseguir algumas coisas de Deus. Mas eu estou convencido que ela é muito mais do que isso. A oração é o meio de a gente mostrar nosso interesse pelo relacionamento com Deus, pelo contato com Deus, pelo andar com Deus. Vocês que são mais velhos, têm filhos também adultos, é custoso saber quando eles estão longe, quando você não pode conversar, não pode ter comunhão com eles. Eu tenho um filho que mora fora, longe de Campinas. A gente sente isso. A gente quer conversar, quer estar junto. A nossa oração é para isso. Quando você acorda cedo, se nós gastamos um tempo em oração,
nós estamos com isso, expressando a Deus nosso interesse, nosso prazer em estar com Ele. Por isso nós conversamos com Ele. E nós podemos, conforme diz o escritor aos Hebreus, com plena confiança, entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, através de Jesus. Nós já temos esse acesso e agora nós temos simplesmente ter o privilégio de conversar com Deus. Lembra do nosso versículo? E termino com isso aqui. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Povo de Deus, nós somos privilegiados. Nós somos a casa de Deus. Nós somos os sacerdotes de Deus. Nós somos aqueles que devem oferecer os sacrifícios a Deus. Façam isso. Vocês são uma igreja de 30 anos. Façam isso. Isso é o privilégio que Deus tem para vocês. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, nos alegrarmos com a Tua Palavra, percebemos, ó Pai, aquilo que vem de encontro, talvez em confronto e contra a nossa conduta. Ó Pai Celestial, vem nos abençoar e nos fortalecer, para que enxerguemos os privilégios que temos e as responsabilidades que temos na condição de sermos a Tua casa, na condição de sermos Teus sacerdotes, na condição de termos o privilégio de Te oferecer esses sacrifícios espirituais. Ó Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo.